Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 27 de junho de 2014. Em São Paulo são pontualmente 10 horas, horário de Brasília. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Você tem alguma sugestão para nos indicar sobre o tema que você gostaria que fosse comentado aqui no Cresce e Esclarece? Encaminhe para a TV Cresce. Lembrando que a enquete está no ar. Escolha o tema de sua preferência e vote. Vote para que possamos falar sobre o tema que você acredita ser bom para todos os corretores brasileiros. E dando continuidade ao tema responsabilidade do corretor ao divulgar o imóvel com a placa de venda. E o nosso convidado novamente se disponibilizou para estar aqui conosco nesta edição de hoje, sexta-feira, 27 de junho de 2014. Dr. Rodrigo de Maia. Dr. Rodrigo, bom dia, muito obrigado por sua participação em mais uma edição do Cresce e Esclarece. Bom dia, conselheiro. Bom dia a todos os corretores que estão nos prestigiando, assistindo esse momento importante para toda a categoria, momento de trocar informações, de vocês enviarem as suas dúvidas para o conselho, para que a gente possa dirimi-las da maneira mais correta, de uma maneira tranquila, que vocês possam desenvolver o trabalho a contento. Bom dia a todos e obrigado, conselheiro. É um prazer estar aqui mais uma vez. Você tem alguma dúvida sobre a questão de placas? Encaminhe a sua pergunta para a TV Cresce, que o Dr. Rodrigo estará aqui respondendo ao vivo para você. E o nosso colega Dagalberto, ele encaminhou uma pergunta. O corretor de imóveis legalmente pode trabalhar com aluguel de imóvel de terceiro, Dr. Rodrigo? Bom dia, Dagalberto. Muito boa a sua pergunta. E a resposta é sim, o corretor de imóveis ele é apto a trabalhar com imóveis de terceiro, a intermediação, na locação e também a administração desses imóveis de terceiros. A classificação brasileira de ocupações, a CBO, que é vinculada ao Ministério do Trabalho, ele atribuiu também a administração de imóveis como atividade privativa do corretor de imóveis. Então a resposta é positiva, pode sim trabalhar, desde que, é lógico, com a devida autorização do proprietário para que você possa então comercializar o imóvel, seja na locação, fazer a intermediação ou mesmo a administração desse imóvel. Ok, Dagoberto? Então ele com autorização poderia colocar a placa dizendo que ele está alocando esse imóvel, né, Dr. Rodrigo? Exatamente, conselheiro, exatamente. Com a autorização do proprietário, ele tem os meios adequados para fazer a divulgação da comercialização desse imóvel, seja ela para apenas a intermediação e também a administração desse imóvel, com exclusividade ou não a referida autorização do proprietário. O Luiz Alexandre Moloni, ele pergunta aqui, ele diz aqui, existem problemas quanto à quantidade de placas para anunciar o imóvel. Vejo imóveis com uma quantidade de placas simplesmente inacreditável. O que ele deve fazer, Dr. Rodrigo? A quantidade, na verdade não há um limite estabelecido da quantidade de placas em um imóvel, mas não é uma situação bem vista, na verdade, pela sociedade, também não é muito bom para o proprietário do imóvel, dar autorização para diversas imobiliárias fazer a comercialização daquele imóvel. Porque você já imagina, você passar em frente a um imóvel e verificar lá 10 placas de um imóvel, a pessoa que pretende comprar o imóvel pode até pensar, nossa, mas por quê? Será que esse imóvel tem algum problema? Tantas imobiliárias tentando vender, comercializar esse imóvel e até agora não conseguiu? Então não é muito bom para o proprietário, também não é bom para as imobiliárias colocar aquela quantidade enorme de placas no imóvel, aquela placa de comercialização. Agora, o que precisa fazer, o que você, corretor, precisa verificar, fazer também para que o conselho possa tomar as providências, é fotografar essas quantidades de placa neste imóvel, enviar para o conselho para que o nosso agente de fiscalização possa ir até cada uma dessas imobiliárias ou desse corretor e solicitar autorização de placas, a autorização do proprietário para poder comercializar aquele imóvel. E vai verificar também se houve a comunicação de um corretor para o outro, informando para aquele profissional que ele também era detentor da autorização do proprietário para comercializar aquele imóvel e que ele também poderia colocar ali a sua placa. Lembrando que é muito importante para o profissional que ele consiga uma autorização com exclusividade do proprietário. Eu tenho certeza que o corretor, quando detém a exclusividade em um imóvel, ele vai trabalhar muito melhor, ele vai comercializar
ele vai utilizar as mídias adequadas para comercializar esse imóvel. Então é muito importante que vocês fotografem essas placas, né, essa quantidade enorme de placas no imóvel e comunique ao CRES. Tire foto que nossos agentes, então, vai se dirigir até o local de cada uma dessas placas e vai verificar se existe autorização do proprietário. Tá ok? É muito importante, então, que vocês comuniquem o conselho. Tá ok? As perguntas estão abertas. Se tem alguma dúvida, encaminhe para a TV Cresce aqui. O Reinaldo Vasconcelos, ele pergunta: por que em caso de colocação da segunda placa em um imóvel que já tem a placa de uma imobiliária, tem de ser avisado a essa imobiliária? Quais são as razões, doutor Rodrigo? Boa sua pergunta. Ela é, inclusive, a sua pergunta, ela é objeto de um ofício, né, que tem uma circular do presidente do CRES, que está no site do CRES desde dezembro, se eu não me engano, datado de 26 de dezembro do ano passado, que ele informa essa situação, ou seja, é considerada uma infração ética do corretor, né? Então, na verdade, essa infração ética é praticada entre os colegas da categoria. Porque imagina, você tem uma placa lá, como que o outro corretor vai saber se você tem ou não? Então é importante que o segundo corretor que vai colocar uma placa comunique por escrito o outro corretor de que a partir daquele momento ele também tem autorização, e é lógico, para ele colocar a segunda placa é porque o primeiro não tem exclusividade, né? E ele também não tem exclusividade, porque senão não poderia duas placas no mesmo imóvel. Agora, se nenhum tem exclusividade, se o proprietário deu para mais de um corretor ou duas imobiliárias comercializar o imóvel, é importante que a segunda, então, comunique a primeira imobiliária por escrito de que ela também é detentora de autorização do proprietário. Tá? Isso está previsto no nosso Código de Ética, artigo 6º, inciso 15º do Código de Ética Profissional, resolução do COFES 326 de 92. Tá ok? Olha, o Jofre Brandespin, ele indicou a irregularidade de uma placa na semana passada e nós vamos estar respondendo para ele hoje e também orientando. Então, Rodrigo, o Jofre Brandespin, ele indicou uma placa irregular que já no mesmo dia, acredito que ele já tenha recebido um e-mail de volta dizendo que foi passado para o departamento competente, que é o departamento de fiscalização. Então, se todos os corretores fizessem da mesma maneira que o Jofre fez, nos indicando, ficaria bem mais fácil para o CRES detectar essas irregularidades. Então, como é que os colegas podem denunciar essa questão das placas irregulares, doutor Rodrigo? Essa questão de placas em postes, em árvores, né, que fica colocadas em frente ao condomínio, é bastante comum. A gente verifica a existência dessas placas de fato, né, ocorrendo em alguns condomínios, em alguns lançamentos imobiliários. O importante é que seja denunciado para o conselho. Tire uma foto dessa placa, né, provavelmente vai ter lá ou um número de CRES ou um telefone que seja, e comunique ao conselho tirando foto e dando o endereço de onde foi colocada essa placa. Chegando aqui vai ser encaminhada através de uma solicitação de fiscalização, nós vamos encaminhar então para o departamento competente, que é a fiscalização, que vai diligenciar através de um agente, né, até aquele local, que o fiscal vai ter condições de entrar em contato por aquele telefone, vai se identificar como sendo um agente de fiscalização do conselho e se for um corretor de imóveis, ele vai até o local e vai solicitar autorização. E se ele tiver autorização e mesmo nessa placa não tiver o número do CRES desse profissional que está comercializando, ele também está infringindo aí uma norma, uma falta ética. Também poderá ser autuado pelo agente por conta dessa segunda irregularidade. Além de não ter, de repente, a autorização do proprietário para comercializar, ele também não teria ali a indicação do número do CRES dele, que também é uma falta ética, passível aí de uma lavratura de auto de infração pelo agente de fiscalização. Tá ok? Esse tipo de comunicado está lá no site do CRES. Se não me engano, eu solicito fiscalização, não é isso, Rodrigo? Exatamente. No site do CRES nós temos um link solicitação de fiscalização. Esse link ele está ao lado de um outro chamado denúncia. A denúncia ela pode ser feita, né, também, só que aquela denúncia ela é formal. O link de denúncia que está no site do CRES é aquela denúncia formal, onde a pessoa vai ter que fazer a denúncia, dar a sua qualificação, trazer os documentos que comprovem os fatos alegados e vai então ser instaurada uma apuração ético-disciplinar que poderá ser convertida em processo disciplinar ou não, dependendo da instrução processual. Tá? E também
poderá ser feita a comunicação através de solicitação de fiscalização. Essa pode ser feita, inclusive, de forma anônima, bastando que você comunique ao CRESSE o endereço, e se você tiver condições de enviar, né, num anexo, a fotografia dessa placa irregular, é o suficiente para que a gente possa, então, determinar a ida de um agente de fiscalização para fazer as diligências necessárias. Dentre elas, verificar a autorização do proprietário do imóvel, se é com exclusividade ou não, e se tem o número do CRESSE naquela placa. O Sérgio Tibiriçá, da cidade de Itu, ele pergunta, além das placas, também é necessário a autorização por escrito para anúncios em jornais, revistas, internet, etc.? Exatamente. A autorização do proprietário não é só para você colocar uma placa, a autorização é para você fazer a divulgação deste imóvel em todas as mídias que você for utilizar. Então, se para você anunciar na internet, para você anunciar no rádio, para você anunciar numa revista ou num jornal, ou mesmo colocando a placa no imóvel, você deverá ter a autorização por escrito do proprietário do imóvel, por ser considerado uma infração ética. Então, é muito importante que vocês tenham em mãos o Código de Ética Profissional para que vocês possam, inclusive, mostrar para o proprietário do imóvel que é uma obrigação, que é uma exigência do próprio conselho essa norma, né? Sob pena do próprio profissional sofrer aí uma sanção por parte do conselho se não tiver a autorização do proprietário. Essa informação está prevista no artigo 38 do decreto 81.871/78. E as perguntas continuam abertas. Encaminhe suas dúvidas aqui para a TV Cresce e nos chega aqui da cidade de Tatuí, São Paulo. Marcos Paulo pergunta, a autorização para locação como para venda pode ser feita por e-mail, doutor Rodrigo? Olha, é bastante questionável, né, se o e-mail seria um documento válido, né, para ter essa autorização. Existe uma portaria do CRESSE que define, inclusive, os requisitos que precisa ter nessa autorização, que seria por escrito, né, essa documentação, contendo ali o nome do proprietário, o endereço do imóvel, algumas identificações, né, de como poderia ser feita a comercialização desse imóvel, então deveria ser por escrito. Agora, de acordo com a evolução que nós estamos tendo aí no mercado, né, o meio global, a internet, ela é possível sim ser considerada um meio válido, desde que haja autorização daquele proprietário, de que o e-mail seja identificado sendo realmente daquele proprietário. Ok? Mas ainda assim orientamos a seguir uma portaria específica que determina quais os requisitos que precisa ter nessa autorização por escrito. Ok? O nosso delegado de Presidente Prudente, o meu amigo, doutor Alberico Pasqualino, ele está nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira, o nosso programa, ele está parabenizando, doutor Rodrigo, pelo programa e pelo tema que nós estamos discutindo aqui. Alberico, lá de Presidente Prudente. Obrigado, Alberico. Um grande abraço para você também, um grande parceiro nosso. Estivemos aí reunidos numa convenção regional há pouco tempo. Voltaremos agora numa convenção próxima administrativa. É um prazer estar aqui podendo divulgar essas informações para os profissionais do mercado imobiliário. Vamos ver, doutor Rodrigo. O Orlando de Souza, ele encaminhou essa pergunta na semana passada. Gostaria de saber por que o CRESSE não determina que todas as portarias de prédio de condomínio tenham o livro de registro para que os corretores também assinem junto com o cliente para dar maior segurança aos corretores de imóveis aqui no estado de São Paulo. Boa pergunta, Orlando. Seria muito bom que o CRESSE tivesse essa autonomia, essa competência de exigir com que todos os condomínios, né, que é uma entidade privada, pudesse obrigar, então, que eles tivessem a obrigatoriedade de ter o livro ali para a entrada, né, do controle de corretores de imóveis para a visita dos imóveis. Mas, infelizmente, o CRESSE não tem esse poder, né, essa competência de exigir, ou seja, de obrigar. Né? O que o CRESSE faz é uma grande campanha de valorização profissional e também uma campanha no sentido de entregar, através dos nossos agentes de fiscalização e estagiários que foram contratados para tanto, a entrega em cada condomínio, né, entregando um ofício assinado pelo presidente para cada síndico do prédio, demonstrando a importância, demonstrando a segurança que é para todos os condôminos daquele, né, daquele referido edifício que foi entregue o livro,
para que possa haver então ali o controle de acesso para a visita do imóvel, né? Ou seja, somente corretores de imóveis devidamente inscritos no conselho é quem poderiam ter acesso a determinada unidade daquele empreendimento, daquela unidade do condomínio, e com a segurança de que realmente é um profissional devidamente inscrito no conselho, que qualquer problema que pudesse ocorrer, tem aqui o próprio Cresce para tomar as providências contra aquele profissional, né? Nós temos aí conhecimento de que esse livro já foi utilizado, um livro bastante utilizado inclusive a favor de corretores de imóveis para tentativa aí de cobrança de honorários de corretagem, né, por não ter recebido seus honorários por parte aí do proprietário do imóvel, e foi utilizado até o próprio livro do condomínio como meio de prova, para demonstrar que ele esteve lá e mostrou o imóvel para o pretenso comprador naquela ocasião. Então, não há, infelizmente, uma obrigatoriedade, mas o Cresce faz uma campanha muito grande para demonstrar a importância que tem, né, para a segurança de todos os condôminos, o livro do condomínio, o livro do registro do corretor de imóveis. Tá ok, Orlando? O Marcos Paulo Tatuí fez aquela pergunta sobre a questão da autorização por e-mail. Então eu vou fazer uma outra colocação aqui. Se eu pegar, por exemplo, enviar a autorização via e-mail para o cliente imprime, assina, escaneia e manda para mim, fica bem melhor, não, doutor Rodrigo? Com certeza, conselheiro. É um meio bem mais eficaz, né, de ter a certeza de que realmente aquela autorização foi dada pelo proprietário. Porque ele pode ser questionado, ele pode, de repente, ser criado um e-mail fictício, né, e ele fala, não, mas eu não fui eu que dei essa autorização, eu não conheço, esse e-mail não é meu. Então, um meio mais adequado, quer fazer através da internet, então envie, né, o modelo em anexo para o proprietário, ele vai assinar, vai escanear e devolver de volta esse documento, e você vai ter nas suas mãos, então, um documento por escrito assinado pelo proprietário do imóvel. E as perguntas continuam abertas. A Luciana Martinez, aqui de São Paulo, ela gostaria de saber como ela faz para denunciar placa irregular. Vamos repetir novamente, doutor Rodrigo. Bom dia, Luciana. O meio mais eficaz de você fazer uma denúncia e demonstrar as irregularidades dessa placa é você tirar uma fotografia, né? Tira uma foto, você está passando de repente em frente a algum condomínio e verifica, ou até mesmo uma placa numa árvore em frente ao condomínio, tire uma foto dessa placa ou de um imóvel que tenha lá uma quantidade grande de imóveis, tire uma foto daqueles imóveis e comunique ao Cresce, através do link, no site do Cresce, no link solicitação de fiscalização. Encaminhe então em anexo a essa fotografia e coloque no histórico do e-mail o endereço de onde aquela placa foi fotografada. Nós então encaminharemos esse e-mail para o agente de fiscalização, né, que é o departamento competente, que vai diligenciar, que vai determinar a ida de um fiscal até aquele local, e ele constatando que aquelas placas são de corretores de imóveis ou de algumas imobiliárias, ele vai solicitar então autorização de placas. Ele vai ir, né, à sede de cada uma das imobiliárias ou de corretores que estiverem comercializando para solicitar a autorização de placa daquele imóvel que está sendo colocado, né? E vai verificar também se existe ali o número da inscrição, se aquela placa está de acordo com a lei de placas do município de São Paulo, em se tratando da cidade de São Paulo. Lembrando também que além da lei de placas de São Paulo, existe também a lei da cidade limpa, que determina ali a quantidade, o tamanho dessa placa que pode ser comercializada ou não. Então, para a cidade de São Paulo, é importante que se tenha conhecimento de que existem essas duas leis. A lei da placa de anúncio de imóveis, né, que é a lei 11.376 de 93, e também a lei da cidade limpa, que é a lei 14.223 do ano de 2006. Tá ok? Bom, estão chegando muitas perguntas e vamos então daqui para frente começar a responder com mais brevidade. Eu vou fazer aqui a Luzia de Campinas, o Luiz Roberto Correia do Guarujá, fazem a pergunta quase que equivalente. Então, o Luiz Roberto do Guarujá ele diz assim: um zelador colocou uma placa escrito à mão, vende-se na sacada de um apartamento. Se denunciar, o fiscal vai até o zelador, o que vai acontecer? E a Luzia pergunta, faz a mesma coisa, né? Tem corretor que faz placa de madeira e escreve à mão. Fica feio, né? Ridículo. Já está demonstrando o amadorismo desse profissional, não é isso? Então, no caso do zelador dessa placa feita à mão, doutor Rodrigo, comente a respeito. Muito boa pergunta também, dirigida aqui ao Cresce Esclarece. Com relação à placa, é comum a gente verificar a existência de placas em condomínios, ou vende-se ou aluga-se, né? Apenas isso. E tem outros condomínios também que vai bem mais além.
coloca lá, vende-se ou alugas tratar com zelador. Ora, zelador não é corretor de imóveis, zelador não poderia fazer qualquer tipo de intermediação imobiliária. Então, você, corretor de imóveis, se deparando com qualquer placa nesse sentido de condomínio, tratar com zelador, fotografe de imediato essa placa e comunique o Cresce, através do link solicitação de fiscalização, enviando o anexo dessa foto, que o agente de fiscalização vai até esse condomínio para lavratura do auto de infração por exercício ilegal da profissão contra este zelador. Tá? Agora, se tiver uma placa só numa fachada de uma sacada, né, do apartamento, vende-se ou aluga-se feita à mão, ora, aí fica difícil você identificar quem foi que colocou aquela placa. Seria o proprietário do imóvel? Seria feita pelo zelador, pelo síndico, pelo corretor de imóveis? Uma vez que, se for por profissional devidamente inscrito, a obrigação dele é que tenha ali o seu nome, o número do Cresce, o seu telefone para contato. A passo que, se for pelo proprietário do imóvel, pela lei de placas do município de São Paulo, teria que ter o seu telefone, informando que a venda seria tratada diretamente com o proprietário e o seu telefone para contato. Tá ok? Maria Cristina Trevisani, ela pergunta em qual crime incorre um corretor de imóveis quando arranca a placa de outro colega ou do proprietário para fraudar a concorrência, doutor Rodrigo? Olha, antes mesmo de ser considerado crime, é uma infração ética de natureza grave, prevista no nosso Código de Ética, né? Uma concorrência desleal, está desviando o cliente de outro profissional, é uma infração ética grave. Agora, eventual crime, né, para ser tipificado aí em crime perante o Código Penal, penso eu, em princípio, um crime de dano contra o patrimônio de terceiros, né, previsto ali no artigo 163 do Código Penal. Pode ser que seja enquadrado nesse sentido, mas é importante que, para que seja denunciado isso como crime, que o corretor de imóveis tenha autorização do proprietário do imóvel, porque a placa, a partir do momento que ele tem autorização do proprietário, essa placa é de propriedade daquele corretor ou daquela imobiliária que tem autorização para tanto. E como você vai identificar, como você vai conseguir comprovar que ela foi tirada por um outro profissional? É um meio de prova bastante complicado. Você teria que fotografar, você teria que ter, através de testemunhas, né, aquele fato e determinar, né, e comprovar que foi feito através de um outro profissional. Tá ok? Mas é uma infração ética de natureza grave perante o nosso Código de Ética. Fábio pergunta: coloquei a minha placa em um imóvel e um corretor de imóveis pegou carona, né, na minha placa. E ele foi e fez o negócio direto com o proprietário, que depois ele acabou comprando, ele acabou revendendo. Nesse caso, qual é o procedimento? Ele teria que entrar em contato com o colega que colocou a placa lá, doutor Rodrigo? Com certeza, conselheiro. Tendo uma placa no imóvel, o corretor, né, que vai colocar sua placa no imóvel, ele tem a obrigação de comunicar àquele corretor, né, uma conduta ética daquele profissional, é você comunicar então àquele detentor da primeira placa, que a partir daquele momento ele também tem autorização e que ele também poderá, a partir daquele momento, colocar a sua placa, desde que ambos tenham a devida autorização do proprietário do imóvel, né? Então é uma infração ética se ele não colocar se ele colocar a placa e não comunicar por escrito o outro corretor de imóveis. Pedro, aqui de São Paulo, ele aqui vê muitas placas de venda nos postes, em frente aos imóveis. É legal se pôr o número do Cresce do corretor? Tem complicação com a prefeitura? Tem até com o Cresce, né? Exatamente. Em vias públicas não é o local adequado para fazer a comercialização de um imóvel, né? Muito menos em árvores, em postes. Nós temos até uma parceria aí com a prefeitura de que os nossos agentes de fiscalização poderiam até arrancar essas placas, né, irregulares que são colocadas aí nas vias públicas, né? Uma vez que se tem autorização do proprietário, aquela placa de comercialização tem que ser colocada no imóvel, né, do proprietário, tá ok? Mais uma pergunta do Sérgio Tibiriçá de Itu. Um advogado com a procuração pública pode colocar uma placa de comercialização do imóvel? Olha, essa dúvida é bastante comum, né, e complexa até pelo fato do advogado ser o procurador do imóvel e ter alguns poderes inerentes àquela administração, àquela situação do imóvel.
mas nós vamos verificar se ele estaria, então, se esse profissional estaria infringindo, estaria entrando numa seara de uma área profissional que não é a dele, estaria fazendo atividade privativa do corretor de imóveis. Lembrando que o advogado ele tem procuração em via de regra para fazer a administração de um espólio, de um imóvel que está em inventário ou coisa parecida, mas não fazer a comercialização específica desses imóveis por ser considerada aí uma atividade privativa do corretor de imóveis. Vamos ver uma colocação, Dr. Rodrigo. Uma placa, quando está escrito, o proprietário coloca uma placa e coloca lá na placa. Tratar com o zelador. O que os corretores, quando visualizam uma placa dessa, devem fazer? E o que a fiscalização do CRES faz nesse sentido? Ora, mas é um prato cheio que nós temos em mãos se eu tiver uma foto, né, uma fotografia nesse sentido informando para tratar com o zelador. Ora, zelador não é corretor de imóveis. Para ser corretor de imóveis, precisa ter o curso de TTI e a devida inscrição no conselho. É uma lei, é uma profissão regulamentada por lei. Não pode ser praticada por qualquer pessoa, principalmente pelo zelador. Então, vocês observando essa placa, né, com essa informação, tire foto dessa placa e encaminhe imediatamente para o CRES. No dia seguinte, com certeza terá um agente de fiscalização naquele local para a lavratura do auto de infração contra aquele zelador por exercício legal da profissão. E se for considerada habitualidade naquela conduta, nós vamos encaminhar os autos ao Ministério Público por conta da contravenção penal. Beto de Sorocaba, ele pergunta: o que pode ser feito quando há uma placa de venda somente com o número de telefone, sem o CRES? Se você liga lá, é uma imobiliária. Bom, essa placa já está irregular perante a nossa legislação. É uma obrigação do profissional, todo material de anúncio, de publicidade que ele vai fazer, é obrigação dele colocar o número do CRES. Então você profissional, se deparando com uma placa dessa, tire foto, encaminhe para o conselho que nossos agentes aí de fiscalização têm condições de entrar em contato pelo telefone que está divulgado na placa, se identificar como agente de fiscalização e ir até a imobiliária e solicitar autorização do proprietário para a divulgação daquele imóvel e também a lavratura do auto de infração por não mencionar ali o número da sua inscrição naquele material publicitário. Rodrigo, fazer uma pergunta agora, é uma pergunta meio longa, mas espero que o senhor entenda a minha colocação. O corretor que publica no jornal, anuncia o imóvel no jornal, coloca uma placa no imóvel, né, não tem a autorização. O interessado vai ver, gosta, faz uma proposta dentro do valor que está anunciado, proposta à vista. O proprietário diz que aceita, porém ele quer livre na mão dele aquele valor. E o corretor vai falar com o comprador, vai pedir mais os 6%, que é o honorário dele. Esse comprador diz: eu não aceito pagar mais porque eu estou pagando o preço que você anunciou. Como é que fica o honorário do corretor? É importante frisar que o valor ofertado, né, que a oferta vincula o produto pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é bem certo, é bem provável que esse pretenso comprador não vai querer pagar um centavo além daquilo que foi informado pelo valor do imóvel, né? Agora, como uma obrigação do corretor de imóveis, seria, antes de fazer aquela comercialização, ele ter a autorização do proprietário e ter também um contrato de prestação de serviços prevendo ali os seus honorários de corretagem. Se seria um valor fechado, se ele cobraria, ele já colocaria o valor dos honorários sobre o preço do imóvel, né? Isso deveria ser combinado antes dele comercializar aquele imóvel, né? Lembrando também que se ele fechar o imóvel, se essa comercialização for concretizada e o proprietário se negar a pagar os honorários, nós sabemos que existe aí o Poder Judiciário para resolver esses problemas. Se ele comprovar que aquela venda foi realizada fruto do seu trabalho, mesmo ele não tendo a autorização do proprietário, mas ele conseguir comprovar meios de que foi ele que fez a intermediação, através de proposta, através de troca de e-mails, ele pode ir na justiça e conseguir ali os 6%, de 6% a 8% do valor dos seus honorários. Mas é importante mencionar que o contrato de prestação de serviços deveria ser realizado antes mesmo da publicação daquele imóvel, tá ok? O Fábio faz uma pergunta aqui: autorização para colocar placa no imóvel só serve para a cidade de São Paulo? Não, é uma lei federal, então serve para todo o Brasil, ok, Fábio? Eu vou fazer aqui uma outra pergunta aqui para o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, o corretor coloca a sua placa num sobrado, no imóvel, um sobrado. Nesse sobrado, o proprietário reside nesse sobrado. Ele não tem a autorização.
Ele fez uma captação verbal e colocou lá uma placa com o proprietário morando lá. Se um propenso comprador, um propenso interessado, toca a campainha, adentra o imóvel, né, e ele assalta a família que mora lá, o corretor vai ser responsabilizado? Ele não tem autorização. Eu não vejo culpa para o profissional corretor de imóveis na conduta praticada pelo delinquente, né, pelo assaltante que bateu na porta do proprietário do imóvel e lá cometeu esse crime, né, de repente amarrando as pessoas, cometendo crime, torturando, enfim, cometendo ali alguns delitos criminais. Eu não vejo culpa do corretor de imóveis, muito embora ele não tenha autorização por escrito. O máximo que eu vejo para ele é uma infração ética pelo fato dele não ter autorização por escrito do proprietário do imóvel, né? O crime praticado pelo delinquente não pode passar da pessoa do delinquente, né? Não pode atribuir aí responsabilidade para o corretor de imóveis. Uma vez que se ele tivesse a autorização do proprietário do imóvel, o proprietário do imóvel inclusive, poderia determinar que toda visita naquele imóvel fosse feita em companhia daquele corretor que tinha autorização para a venda. Dessa forma, minimizaria muito mais, né, os problemas que poderiam ocorrer nesse sentido aí de um eventual assalto. Então, sempre a visita no imóvel de pretensos compradores interessados no imóvel que fosse realizada ali com o corretor de imóveis, que é a pessoa de confiança do proprietário do imóvel. Ok? Muito bem, já estamos chegando ao final da nossa edição do Cresce Esclarece, dessa sexta-feira, 27 de junho de 2014. Já queria agradecer todos aqueles que nos acompanham, da cidade americana, Atibaia, Bebedouro, Birigui, Campinas, Capivari, Carapicuíba, Catanduva, Cotia Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, Ipauçu, Itariri, Itu, Jaú, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Salto, Santa Bárbara, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, São João da Barra, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, Suzano, Tatuí, Ubatuba, Uberlândia, Minas Gerais. A todos vocês que nos deram essa carona nesta manhã de sexta-feira, o nosso muito obrigado. Então, Rodrigo, eu queria fazer então a minha colocação, dar a minha opinião. O Gilberto Iog, corretor de imóvel, gostaria de dar uma opinião. Placa em imóvel, na minha opinião, deve ser colocada desde que você tenha conquistado a exclusividade. Por quê? Menor poluição visual para a sociedade. Evita o risco do comprador comprar direto com o proprietário. Né? Uma única placa no imóvel, porque eu tenho a exclusividade, mas ninguém pode colocar. O proprietário não atende os interessados e nem aqueles captadores ficam tocando lá no prédio para descobrir quem é o proprietário para captar e levar para outra imobiliária. Né? Normalmente eu coloco nas minhas placas, visita somente com o corretor de imóveis. Fica legal, ok? Essa é uma dica minha, é como eu atuo no mercado imobiliário já há muito tempo. Então, Rodrigo, muito obrigado por sua participação na edição do Cresce Esclarece. E a palavra fica aberta aí para você dar alguma dica aí para os colegas. Muito bem colocada a posição do nosso conselheiro Gilberto Iog com relação à placa, né, exclusividade. Seria interessante, seria o ideal que todos os corretores conseguissem, né, autorização com exclusividade, evitando aí diversos problemas éticos, diversos problemas em relação a honorários de corretagem, quem que vendeu, quem que não vendeu, mas a minha placa estava lá, a minha placa também estava. Então, se colocando aí uma única placa no imóvel, é bom para o proprietário, é bom para o corretor de imóveis. E eu fiquei bastante contente, conselheiro, em verificar ali a quantidade de cidades que estão nos prestigiando nesse momento, até outros estados que estão nos assistindo. Isso demonstra que vocês, corretores, já são pessoas privilegiadas por estarem buscando informações, por estarem compartilhando aqui as vossas dúvidas, encaminhando os seus comentários, encaminhando suas dúvidas aqui, para que a gente possa, então, informar, dar as orientações necessárias. Então, considerem-se vocês que estão nos assistindo agora profissionais interessados no mercado, interessados em trabalhar da maneira correta. E o que eu posso deixar de orientação para vocês neste final de semana é que leem novamente o Código de Ética, tenham o Código de Ética como livro de cabeceira, né? Como eu já falei na semana passada, esse código
código, ele determina aí todas as infrações, o método, o modo de trabalhar com relação ao seu colega, com relação à entidade e com o próprio cliente. A todos vocês, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E eu queria deixar minha opinião também. Vamos torcer firme amanhã para o Brasil. Vamos para a quarta de final, minha gente. Vamos lá, prepara o churrasco. Amanhã é sábado, hein? Vamos torcer aí, unido com todos os amigos aí. Quem puder, paga um churrasquinho. Se quiser me convidar, eu estarei presente também, ok? Olha, minha gente, a enquete está no ar. Vote, escolha o seu tema, ok? E obrigado pela carona que você nos deu nesta manhã de sexta-feira. Tenha aí uma boa sexta-feira, um bom jogo amanhã que o Brasil ganhe do Chile. Vou dar o meu palpite aqui, ok? 2-0 para o Brasil. Tá? E até a próxima sexta-feira. Bons negócios, colega. Tchau. Espero você na próxima sexta. Tchau.